Fala pessoal, Suelen Bonfim falando, comentarista aqui em São Paulo, e eu vim no canal do Farina para comentar a estreia dos times paulistas no Campeonato Brasileiro. Mas antes, quero dizer para você que esse vídeo e o canal são um oferecimento de System Frio. Você já sabe, câmara fria é com conhecimento e qualidade, e isso a System Frio entrega com toda certeza. Bom, vamos falar aí dos times paulistas que estrearam todos nessa quarta-feira. O Palmeiras empatou jogando fora de casa com o Galo, o Santos perdeu jogando fora de casa com a Chapecoense, o São Paulo de forma surpreendente venceu o Flamengo jogando dentro de casa e o Corinthians jogou em casa e perdeu para o Bahia. Bom, eu vou falar mais aprofundadamente do jogo do Corinthians porque eu estava na transmissão e vou passar mais por cima de forma resumida falando do jogo dos outros times. Vamos começar com Palmeiras e Galo. Palmeiras que saiu na frente com o gol do Flaco Lopes. Teve chances ali de ampliar o placar, jogando com o Galo fora de casa, porém, em falhas ali do sistema defensivo, o Palmeiras tomou a virada do Galo. O Galo chegou ao empate com o gol do Vitor Hugo, numa bola aérea que o Murilo falha ali na marcação e o Vitor Hugo consegue cabecear. E o segundo gol foi o gol contra do Kelvin, que já tinha tido problemas ele também ali no primeiro gol que o Galo fez. O Palmeiras consegue ali no final do segundo tempo chegar ao empate com o gol do Vitor Roque. Então a dupla de ataque do Palmeiras, embora não tenha jogado o tempo todo junto, conseguiram aí garantir esse pontinho importante jogando fora de casa. Mas se a gente for olhar as circunstâncias do jogo, o fato do Palmeiras ter saído na frente, dava para o Palmeiras ter vencido fora de casa. Depois a gente vai falar desse jogo de Santos e Chapecoense. Chapecoense venceu o Santos por 4-2. A Chapecoense que está de volta à elite do futebol brasileiro. Eu tenho certeza que você tem um carinho especial pela Chape, depois de tudo que aconteceu naquele fatídico episódio em que a Chapecoense iria disputar a final da Sul-Americana, que seria uma coisa muito inédita. Bom, a Chape de volta na Série A, sai na frente, abre o placar contra o Santos e o Santos consegue chegar ali no empate no final do primeiro tempo com um gol do Gabriel Menino, um belo gol, uma batida de fora da área. O Santos que vai sofrer um pouco ao longo da temporada e esse primeiro jogo já demonstra isso, porque o Santos preservou o Gabriel Barbosa, deixou o Gabriel Barbosa em São Paulo, porque vai ter um jogo importante pelo Campeonato Paulista, o clássico Sansão, no próximo sábado, e foi poupado. E o Santos também deixou mais 4 titulares no banco de reserva nesse jogo contra a Chapecoense. Talvez tenha subestimado o poderio da Chapecoense, não sei. Fato é que o Santos sai atrás do placar, consegue empatar no primeiro tempo, consegue a virada com o gol do Barreal e depois sucumbe diante da Chapecoense que vira pra cima do Santos. Então o jogo teve 2 viradas e a Chapecoense faz mais 2 gols. E o que é um problema grande, o Santos contratou um zagueiro como reforço em 2025, que é o Alexis Duarte. E ele ainda não tinha jogado e ele falhou em 3 dos 4 gols sofridos pelo Santos. Então, algo aí que o Vojvoda vai ter trabalho para conseguir ajustar esse sistema defensivo, conseguir fazer o equilíbrio, né, desses jogadores, quem que é poupado, quem que não é poupado, porque agora, gente, começou o Campeonato Brasileiro, então é brasileiro com estadual, depois vai vir Sul-Americana, Libertadores, Copa do Brasil, então ninguém vai ter sossego, não tem esse negócio de jogar só uma vez por semana, e times que não tem um elenco recheado e muito menos peças que quando entra consegue dar conta do recado, vão sofrer. Então o Santos larga com uma derrota dolorosa diante da Chapecoense. O São Paulo conseguiu uma vitória contrariando todos os prognósticos diante do Flamengo jogando no Morumbi. São Paulo que está passando por uma crise institucional, teve o presidente Júlio Casares que abdicou do cargo, mas isso porque tinha sido votado ali a abertura do processo de impeachment foi aprovado, então ele renunciou ao cargo para não sofrer o impeachment. São Paulo, com todas essas questões, trouxe o Rafinha, que foi um lateral que jogou pelo São Paulo e que diz que é São Paulino, tinha camiseta com a camisa de São Paulo quando criança, então trouxe ele agora para funcionar como um executivo ali, uma pessoa para fazer a ligação, né, entre campo e diretoria, para blindar o vestiário, como a gente fala, para ajudar com que os jogadores não sejam tão influenciados com essa crise institucional. Bom, diante de tudo isso que está acontecendo fora de campo, São Paulo não era favorito diante do Flamengo. Mesmo que não estivesse acontecendo todos esses problemas, dificilmente a gente tem um time que vai jogar contra o Flamengo e é favorito. Porque o Flamengo hoje é o melhor time que a gente tem no Brasil. E não só um time de 1 a 11, mas o Flamengo ele tem 2 times que os jogadores que são reservas seriam titulares em todos os outros times do Brasil. Realmente é um elenco de elite.
Mas o São Paulo conseguiu vencer o Flamengo e venceu de virada, o que demonstra um poder aí de reação que vai ser muito importante para esse time, porque diante do principal candidato ao título do Brasileiro, o time saiu atrás e conseguiu ir atrás do resultado. Isso mostra aí que os jogadores estão empenhados e vão conseguir, de repente, fazer mais do que o Crespo falou, lutar só por 45 pontos no Brasileiro. Os gols do jogo. O primeiro gol foi do Plata, pelo Flamengo, numa jogadaça, um passe incrível de peito do Pedro dentro da área. O Plata abriu o placar. E depois, pelo São Paulo, o Luciano empatou e o Danielzinho garantiu a virada. Teve polêmica de arbitragem nesse jogo, porque o Flamengo reclama de um pênalti praticamente no último lance do jogo, em que o Rafael faz ali uma boa defesa no chute do Arrascaeta, mas o Arrascaeta reclama de ter sido tocado pelo Alan Franco e isso dificultou ali a finalização dele. Tem câmeras que mostram esse contato da perna e, assim, sinceramente, foi um trança-pernas ali, mas há quem diga que aquilo é um pênalti, então não sei você, torcedor, deixa aqui a sua opinião, se você acha que foi pênalti ou não em cima do Arrascaeta. E vamos agora para o jogo do Corinthians, que foi o jogo que eu atuei como comentarista, e o Corinthians, de forma surpreendente, saiu com um time ali que eu achava que não seria o time que o Dorival usaria, inclusive ele já sai com o Memphis de titular, foi o primeiro jogo do Memphis na temporada. O Corinthians jogou na Vila Belmiro, mas era mando do Corinthians, porque por conta do jogo da Supercopa Rei, o Corinthians iria jogar na quinta-feira. O Flamengo estrearia na quarta, o Corinthians na quinta. O Corinthians pediu para a CBF para jogar também na quarta-feira, para manter aí essa igualdade em dias de recuperação, enfim. O Corinthians não poderia jogar na capital de São Paulo, jogando na quarta, por conta do jogo entre São Paulo e Flamengo no Morumbi. Por isso, o Corinthians fez um acordo ali com o Santos e mandou o jogo na Vila Belmiro. Nos primeiros 5 minutos ali do jogo, o Bahia veio pra cima do Corinthians, tava ficando mais com a bola, o Corinthians com muita dificuldade na saída de bola, mas começou a se assentar ali, começou a se situar no jogo, entender o funcionamento do jogo, colocar a bola no chão. O Corinthians deu duas escapadas e com 11 minutos de jogo já abriu o placar, o que é muito importante. E aí o Corinthians, depois desse gol, o Corinthians ficou ali mais uns 10, 15 minutos mandando no jogo, controlando o jogo, tendo ações ofensivas, o Garro na versão ali que o torcedor corintiano gosta, muito eficaz nos passes, deixando companheiros na cara do gol. Enfim, o Corinthians perdeu chances claríssimas, inclusive com o Yuri Alberto, uma chance assim muito clara, não conseguiu ampliar o placar. Numa bobeada de uma jogada ali do Corinthians, que o Bahia consegue fazer a inversão de bola de um lado para o outro muito rápido, a entrada da área do Corinthians estava desprotegida e o jogador do Bahia, o Jean Lucas, faz uma batida de fora da área, que tem gente que acha que o Hugo falhou, que ele poderia estar melhor posicionado, mas tem muitas questões ali, eu acho principalmente a questão da proteção da entrada da área do Corinthians. O Jean Lucas teve muita liberdade para finalizar e aí ele empatou o jogo. Depois disso, o Corinthians continuou depois com um pouco mais de dificuldade e rapidamente o Bahia chega à virada do jogo, num lance em que teve muitas falhas. Desde o Yuri Alberto perdendo a bola no campo de ataque e não fazendo um perde pressiona rápido, não indo atrás de tentar recuperar essa bola. Daí você tem um problema no meio de campo que não tem cobertura. O jogador do Bahia sai na corrida com o Ademir, né? Saiu na corrida com o Gustavo Henrique, que não vai ganhar na corrida de praticamente nenhum atacante. O Gustavo Henrique até reconheceu na entrevista coletiva que ele fez a leitura errada da jogada e isso fez com que o Ademir tivesse vantagem. E aí depois o Gustavo Henrique não fez a falta porque ele era o último homem, se fizesse a falta poderia ser expulso. O que acontece é que dentro da área, quando essa bola chega dentro da área, antes da finalização pro gol, o Hugo faz uma defesa, não consegue encaixar a bola, essa bola ficou ali rondando, o Ranieri não consegue chutar essa bola para longe e o Hugo faz um pênalti no jogador, que tem gente que acha que não deveria ser marcado pênalti naquele lance, mas o fato aqui é a lambança da defesa do Corinthians, a incapacidade que o Corinthians teve de tirar essa bola de dentro da área. O Bahia vira o placar e começa a jogar um jogo a favor dele. Vai pro intervalo esse jogo 2-1, o Corinthians volta com o mesmo time, não consegue ali empatar o jogo no começo do segundo tempo. Nos primeiros 10 minutos o Corinthians fez uma blitz, teve ali situações, não conseguiu empatar o jogo e depois foi perdendo a força, os jogadores cansando, e aí o Dorival começou a fazer substituições, tirou o Memphis, tirou o Garro, tirou o Carrilho, colocou o Matheus Pereira, o Vitinho e, enfim, as primeiras alterações do Dorival Júnior não foram um problema maior.
porque tirou por cansaço, enfim. Mas depois, quando ele coloca Pedro Raul junto com o Vitinho, que são jogadores ali, aliás, junto com o Gui Negão, que são jogadores centroavantes ali de área, que fazem pivô, enfim, complica muito a vida do Corinthians. Então eu achei que o Dorival, com as mexidas dele, descaracterizou demais o jogo do Corinthians, e aí o Corinthians foi para aquele jogo do abafa, tentativa, muitos momentos o Gustavo Henrique ficando ali na área para tentar receber uma bola aérea. O Corinthians que tinha ali, então, querendo focar no Pedro Raul, com jogada aérea, no próprio Guinegão e o Gustavo Henrique, que ficou ali no ataque, o Corinthians não fez nenhum cruzamento efetivo para essa bola ser disputada dentro da área. Não fez. Então, assim, ok, você ter essa tática de ir pro abafa, de empilhar atacante, de colocar atacante dentro da área, jogador lá, mas você tem que cruzar com qualidade, né? Para essa bola ser disputada dentro da área. O Corinthians não conseguiu fazer isso. O Dorival justificou que ele, em um dado momento, fez alterações não pensando em questão tática, em nada disso, que ele foi porque o jogador estava cansado e ele precisava mexer. Acho que é uma falha dele. Você deve mexer porque o jogador tá cansado para revigorar o time e, enfim, mas não tem como você não pensar na questão tática, não tem como você não fazer essas alterações pensando no que você poderia te fazer melhor para pelo menos empatar o jogo. Então é uma largada muito ruim pro Corinthians nesse começo de campeonato brasileiro, porque ele já larga perdendo num jogo que era mando de campo dele. E o Bahia, por sua vez, finalmente volta a ganhar um jogo fora de casa, que foi o grande problema do Bahia em 2025, a campanha fora de casa, que fez com que o Bahia não conseguisse a vaga direta para a Libertadores e vai ter que disputar a pré-Libertadores esse ano. É isso, pensando, agora falando pro Flamengo e pro Corinthians, que tem o jogo da Supercopa no domingo, os dois times perderam e aí com certeza vão querer dar uma resposta no próximo domingo. É isso, eu vejo vocês na próxima análise aí do futebol paulista. Agora vai ter jogo, né, gente? Bastante. Campeonato Brasileiro está no ar e a gente tá só em janeiro. Tem campeonato para dar e vender para o ano inteiro. Vejo você na próxima. Deixem o seu like, compartilhem o nosso conteúdo e comentem aqui o que vocês acharam dessa primeira rodada e da atuação dos times paulistas.